Oi, galera! Eu sou a Fernanda do Leituras e Devaneios e antes da gente começar a conversar hoje, eu vou pedir para você que não é inscrito no canal, que se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber todas as novidades. E se você já é inscrito, deixa o seu joinha para apoiar o nosso trabalho que continue cada vez maior. E hoje nós vamos conversar sobre dois livros totalmente diferentes. Tá? Nós vamos falar de um nacional contemporâneo, que é Véspera, da Carla Madeira, e que nos faz pensar um monte de coisa, refletir sobre muita coisa na vida, sabe? E esse, A Mulher com a Estrela Azul, da Pan Genoff. Ela é uma história, pela capa já dá para você saber, tem uma noção, né? Que é uma história relatada na época da Segunda Guerra. E olha, é uma coisa assim chocante. Olha, vamos começar pela Carla Madeira. A gente já volta nesse. Bom, esse Véspera da Carla Madeira é um livro que, olha, ele veio assim para fazer a gente refletir sobre muita coisa na vida, sabe? Eu senti assim, lendo esse livro, refletindo sobre religião, sobre esse amor, família, pai, mãe, filhos, né? Que muitas vezes a gente vê coisas estranhas na família da gente e a gente não consegue entender por quê. E muita coisa fez sentido a partir da leitura desse livro. Esse livro, ele conta a história de uma mulher chamada... Uma mulher chamada Custódia. Ela é casada, ela casa, né, com o Antúnios Filho. E ela é uma mulher muito católica, sabe? Muito, extremamente católica, sabe? De participar de tudo que tem na igreja. Ela vai em todas as missas. E ela casa e ela fica grávida. E ela, quando nasce 2 meninos gêmeos idênticos. E ela escolhe o nome e tal, né? E o Custódio bebe muito, ele tem um problema seríssimo com bebida, né? Ele é alcoólatra, consciente, vamos dizer assim. E ele vai no cartório e registra os meninos com o nome de Abel e Caim. E imagina, ela passa a vida toda chamando um filho de Abel, o outro de Abelzinho. Ela não chama eles pelo nome. E para ela, assim, nossa, é como se o mundo tivesse acabado. Porque imagina, uma mulher totalmente católica, da forma que ela era. O padre tem hora que até fica meio nervoso, né, com as participações dela, porque ela é muito extremista. E os filhos têm um nome, né, de Abel e Caim. Aí, só que chega a hora deles irem para a escola. Chega a hora dela matricular eles na escola. E lá na escola, creio que o Caim vai descobrir que o nome dele não é Abelzinho, que é Caim. E os dois, embora sejam gêmeos idênticos, eles são totalmente diferentes. O Abel tem sérias dificuldades com a escola, ele vai indo, vai reprovando, o Caim vai deslanchando, ficando cada vez mais adiantado na escola, e ele vai continuando, e ele é muito bom em números, né? E o Abel, coitado, vai ficando para trás, e a mãe não percebe que ele tem dificuldades de aprendizagem, né? E ele não consegue acompanhar. Até que o pai desiste, que o pai dele tem uma loja, uma pequena loja, né? E o pai dele desiste e começa a levar ele para a loja para trabalhar com ele. E ele começa a ajudar o pai nessa loja.
Aí eu gostaria de ler para vocês uma frase assim muito impactante, assim, de um comentário que a mãe faz. Ela diz assim, peguei uma colinha aqui, né? Tá vendo aquele homem? Ela viu um homem na rua, né? Ele não é o diabo, pode ser pior, mas é homem. Pode ser filho de Deus, mas é homem. O homem é o barro do homem. Aí já dá para vocês terem uma noção do qual o tamanho da ignorância dessa mulher, né? E aí, conforme a vida vai passando, né? Abel começa a namorar a Vedina e ela fica grávida. E a princípio ela pede eles convidam o irmão dele, né, para ser o padrinho. Só que depois ele acaba mudando de ideia e tanto o casamento, a história vai se repetindo, porque o casamento do pai e da mãe deles é um casamento muito ruim, muito tóxico, muito difícil, e com ele a história passa a se repetir. E aí, depois que eles resolvem, né, não chamá-lo mais para padrinho, é onde as coisas vão esclarecendo, você passa a entender o porquê do comportamento do pai, por que o filho, os dois filhos, eles são assim, embora eles sejam fisicamente idênticos, eles têm uma personalidade totalmente diferente. E eles são assim totalmente diferentes, então são posicionamentos diferentes, né, atitudes opostas uma do outro, e aí que vai esclarecendo todo o o desenrolar da história. Aqui eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre a mulher com a estrela azul. O tema Segunda Guerra é um dos temas mais estudados, mais lidos da história do mundo, né? E parece que cada livro que a gente lê, a gente se comove cada vez mais com as coisas que aconteceram naquela época, né? Porque foram horrores assim. Olha, eu não consigo nem explicar para vocês o que eu sinto em relação a esse, vamos dizer assim, evento histórico, né? Acho que foi assim um massacre que aconteceu na época, né? Onde toda a dignidade das pessoas ficou de lado, não se respeitava nada, né? Não tinha nenhum tipo de respeito pelo ser humano. E esse livro, essa autora, ela conta a história de uma família tão lindamente, triste, mas linda, tá? Triste, mas linda. Ela vai contar a história, começa assim a história de uma menina cujo pai é muito rico. A mãe dela morre e o pai vai para a guerra. E ele some na guerra, né? Antes dele ir para a guerra, ele se casa novamente. E ele vai para a guerra e ele some. E a madrasta fica, né, administrando toda aquela fortuna que eles têm. E a madrasta nem liga, tá nem aí para ela. E fica dando aquelas festas, sabe, para aqueles soldados alemães. O alto escalão alemão passa a frequentar a casa dela. E um dia a madrasta resolve fazer um jantar e ela quer que seja feita torta de cereja, que é assim a iguaria, assim, a sobremesa mais maravilhosa, né, que eles conhecem ali. Só que como estamos em plena guerra,
tudo é difícil de comprar, você não acha, né? Tem coisas que só no mercado negro. E a menina se dispõe a ir no mercado comprar. E ela vai, começa a andar pela cidade e ela para assim num beco e tem uma grade assim no chão, né? Por baixo passa a tubulação de esgoto da cidade e ela ouve um barulhinho, né? Um barulhinho de alguém lá naquele sistema de esgoto. E aí, quando ela olha, é uma menina. E ela começa a conversar com essa menina e ela começa a trazer coisas para essa menina comer. E toda vez que ela sai de casa, ela traz às vezes um pedaço de pão, traz alguma coisa para essa menina comer. E essa mocinha que tá no esgoto, eles são uma família de judeus. E eles moravam primeiro, né, no apartamento deles. Daí, quando foi invadido, eles vão pro gueto, aonde o exército alemão leva os judeus para morar, né, iludindo falando que lá eles iam ter uma casa, uma moradia boa, tal, né. Eles iludiram todos eles para levá-los a morar nesse lugar. Só que quando chega no gueto, o pai dela descobre que tudo aquilo ali, na verdade, é tudo uma mentira, que dali eles vão morrer. É a única certeza que eles têm, que dali do gueto eles vão morrer. E ele tem um amigo, né, que se oferece para ajudar eles a fugir. Então, eles são duas famílias que vão fugir e ele diz que conhece um esconderijo muito, muito bom, onde ninguém vai conseguir encontrá-los, né? E o pai vai, e é dentro do esgoto, e eles passam a viver dentro do esgoto, até que um dia dá uma chuva muito forte e eles têm que mudar de lugar dentro da tubulação de esgoto, e nessa mudança vem uma enxurrada e leva o pai. A mãe tá grávida, né? E ela fica desesperada, ela e a filha, mas eles não conseguem salvar esse pai. Infelizmente, o esgoto leva o pai. E a outra família que tá com eles começa a ficar preocupada, porque o bebê vai nascer, o bebê vai chorar, alguém vai escutar. Aí, depois de um tempo, eles vivendo naquela situação muito precária, descreve assim o lugar, o cheiro. Não tem como você não vivenciar a história, porque a autora é muito rica em detalhes. Ela descreve assim bem o cheiro, a comida, a fome que eles sentem. Não tem como você fugir de viver tudo aquilo que a personagem viveu, né? E a mãe entra em trabalho de parto, esse neném nasce, é outra menina, e a mãe tá muito fraquinha, assim, sabe? Ela fala assim, pele e osso. Mas ela consegue dar luz a essa menina, e a mãe tem algumas complicações, eles conseguem cuidar da mãe. E a mãe fala para ela, ó, eu sei que tem um lugar aqui perto que eles cuidam de crianças assim, né, abandonadas, eu vou levar a menininha para lá. E a mãe sai, e ela fica lá no esconderijo. Ela fala, você fica aqui que eu volto. E ela vai esperando, e a mãe nunca mais volta. E ela continua com a amizade lá com aquela menina rica. Ela continua levando coisinhas para ela comer, coisas pequenas, sabe, gente? Porque ela tem muito medo de ser pega, né, ajudando o judeu. Então ela leva assim um pedaço de pão duro, um pouquinho de azeite, coisas assim. Aí essa menina, eles começam a ouvir barulho, né, dos soldados no esgoto, e ela vai ter que fugir de lá. E lá ela namora o filho do outro casal, e eles tentam fugir,
Aí, com a ajuda da amiga, né? Mas eles acabam se separando. E ninguém sabe mais, ela vai viver a vida dela, ela acaba conseguindo fugir, ela se machuca, cai e tal, mas ela consegue fugir. E ela vai viver a vida dela, ela passa a ter família, e um dia ela recebe uma ilustre visita. E aí que ela vai descobrir tudo o que aconteceu a partir do momento que a mãe deixa o esconderijo e vai para esse lugar com a irmãzinha, porque durante toda a vida dela, ela vive, descreve aqui que ela vive sempre atormentada para saber o que aconteceu com a mãe e com a irmãzinha. E é com essa visita que vai contar para ela tudo que aconteceu nesse meio tempo aqui, onde ela não sabe, não tem notícias de ninguém. E é isso, gente. Olha, é uma história muito comovente, mas vale a pena ser lido. A gente tem que ler mesmo sobre a Segunda Guerra, não deixar que o assunto se esqueça, que a gente tem que sempre estar lembrando de tudo isso que aconteceu, que a maneira da gente mostrar para as pessoas que isso não pode acontecer novamente, né? A gente não pode negar uma coisa desse tipo. E a gente consumindo esse tipo de literatura, a gente vai deixando para o legado do mundo que esse assunto nunca vai ser esquecido, nunca vai cair no esquecimento de ninguém. Nós nunca vamos deixar para trás todo esse massacre, esse crime que aconteceu na época. E é isso aí, galera. Até a próxima!